Me diga, por favor. Com a palavra, então, o senhor Tiago, é isso? Isso. Por favor. Alô? Bom, meu nome é Tiago, trabalho na Fundação Florestal, sou analista, que entrou no último concurso e faço parte do CRF também. Eu acho que existem algumas coisas que, para que a gente possa refletir sobre o PL, a gente precisa colocar na mesa e ter bastante claro, né? Uma das questões que, de certa forma, nós tangenciamos aqui, mas que precisa ficar claro, é que existe uma concepção de Estado que baliza toda e qualquer ação. E, nesse caso, não é diferente. Então, o que precisa ficar claro, né, e que a sociedade precisa entender, é que algumas coisas são e devem ser atribuição do Estado e não da iniciativa privada. Algumas coisas é possível que sim, você faça algum tipo de parceria, e aí a gente pode até discutir se algumas coisas são só de iniciativa da iniciativa privada ou não. Mas essa é uma questão importante, porque, vejam, eu vou dar 2 exemplos de como um Estado pode atuar bem e como ele pode atuar mal. Na verdade, relembrar um. Então, eu acho que nunca ninguém aqui teve algum problema quando foi tirar seu título eleitoral ou quando alguma coisa envolveu a questão da justiça eleitoral. Não conheço ninguém que teve algum problema com esse tipo de serviço. Bem, esse tipo de serviço é realizado inteiramente pelo Estado. Funciona muito bem, a despeito de eu desconhecer a condição dos funcionários. Eu não conheço. Talvez a condição funcional deles seja precarizada, mas o fato é, o serviço prestado pelo Estado, nesse caso, é muito adequado, é muito bom. O exemplo ruim é o que a gente está verificando agora, com a questão da água. A partir do momento que a água foi tratada como mercadoria, não se ouviu os institutos de pesquisa, não se ouviram os acadêmicos, não se ouviram as fundações as fundações e instituições afeitas à questão, chegamos aonde chegamos. E, como bem colocado, isso já havia sido anunciado algumas vezes. O Estado de São Paulo, inclusive, passou por algumas crises. O sistema Cantareira, ele foi criado justamente por conta de uma severa crise no Estado de São Paulo. E vejam bem, para relembrar um dado que a Bia trouxe, 60% da água outorgada para abastecimento público do Estado vem de unidade de conservação. A unidade de conservação não é estratégica para o Estado, para a sociedade? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que refletir quando a gente vai discutir o projeto em si, né? Isso é ou não atribuição do Estado? Eu, particularmente, não falo pelo CRF, mas eu, particularmente, acho que sim. Isso é atribuição do Estado, e o Estado tem que investir recurso. É investimento, não é custo, é investimento. Para dar um exemplo, de novo, porque a gente usa alguns exemplos, e aí não estou dizendo da secretária, são pessoas de fora. Para concluir, por favor. Sim, a gente usa alguns exemplos que a gente conta metade da história e não conta o todo. Então, veja bem, o modelo adotado nos Estados Unidos sempre é reivindicado. Pois bem, o Parque Yosemite só concede parte dos serviços, não área, como está colocado aqui. O Serviço Nacional de Parques conta com mais de 20 mil funcionários para cuidar de 77 milhões de hectares. Isso dá uma relação de um funcionário... Bom, a Bia falou esse dado, passa para frente. Então, eu teria alguns outros pontos, mas eu acho que o ponto central, e aí acho que a gente não tocou nele, ele se resume na primeira parte do projeto. E quero fazer aqui uma justiça, né? De fato, desde que a doutora Patrícia, o Lute, a doutora Lídia chegaram e deram alguma esperança para essas instituições, né, eu acho que as melhorias são visíveis. Existem tentativas de melhoria no projeto, isso é visível. O problema é, a partir do momento que o projeto, que não nasceu com eles, nasceu torto, a chance de consertar é praticamente nula. Por que eu digo isso? Porque, se a gente olhar para o primeiro artigo, ele diz concessão de áreas ou parte de áreas.
Pessoal, a gente vem dizendo aqui que a gestão das unidades continuará com a Fundação Florestal. A partir do momento que nós temos um artigo que fala podemos conceder áreas ou parte de áreas, estamos, de alguma forma, abrindo as porteiras para que a iniciativa privada exerça uma função que é de Estado, não é da iniciativa privada. Uma última consideração, permita-me, doutora Patrícia, a senhora que sempre tem nos recebido, né, e agradeço, acho que em nome de todos, né, eu não vejo como dissociada a questão da estruturação da instituição e do projeto. Eu entendo que a senhora tem limitações, que inclusive nem os deputados aqui, pessoalmente, podem assumir alguma coisa, a não ser o próprio compromisso, né? Mas o exemplo dos Estados Unidos mostra o quê? Que é isso, para que a gente, se a gente vai pensar em concessão, nós temos de ter uma instituição forte. Se não, quem é que vai fiscalizar o serviço? Né? Quem é que vai cuidar de todos os outros, as outras questões que eventualmente não sejam passadas para a iniciativa privada, mas que ainda assim precisam ser olhadas? Basta olhar e visitar a situação das unidades de conservação. É uma questão regimental então, que vai começar a sessão. Não, claro, então, assim, eu só queria fazer esse comentário de que é isso. Para mim, não é dissociado, agradeço o compromisso, mas acho que é isso, inclusive para os deputados, que a gente tem que levar, que não é uma questão dissociada. Se vai se pensar em algum tipo de concessão, e vamos discutir qual é, não, acho que não dá para ficar do jeito que está, a coisa precisa andar conjuntamente, não de forma dissociada. Gostaria de ouvir o senhor